Obrigado, Karine. Bem, como eu tive esse pequeno problema aí no slide, eu não vou compartilhar nenhum slide, tá bom? Mas eu vou compartilhar algumas citações e algumas coisas no chat, tá bom? Algumas escrituras também. Mas a designação de hoje é a sessão 124 de Doutrina em Convênios, tá bom? E para começar a nossa aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, Juliana e Karine. Queria perguntar para vocês, ah, qual seria o melhor elogio que alguém poderia fazer de vocês, sobre vocês e por quê? Uma de cada vez, para não ter briga. Qual seria o melhor elogio que alguém poderia fazer sobre vocês e por quê? Difícil às vezes a gente falar sobre a gente, né? Eu acho que eu tenho uma coisa que todo mundo sempre fala, porque eu sou muito comunicativa. Então, Hum, eu acho que um elogio sobre isso, sobre ser extrovertida, é algo que muitas pessoas iriam dizer quando me conhecem, sabe? Eu sempre que falam comigo, eles falam tipo, nossa, você é muito legal, você fala muito, você sempre está conversando com muitas pessoas, então isso é um elogio que eu recebo quase sempre, sabe? opa, então, Karine é comunicativa, né? Se expressa bem, ok. Obrigado, Karine. E você, Juliana? Pensando aqui, né? Elogio é sempre bom, né? Tava pensando que seria um melhor pra mim. Talvez o melhor elogio pra mim seria que eu faço um bom trabalho, sabe? Que eu me esforço muito, eu estudo muito. Ainda também não é assim, né? Mas esforço. Então eu acho que eu ficaria muito feliz nesse aspecto. Ok, ok. Poxa, tá bom. Obrigado. Eu tive uma experiência recente sobre isso, né? Quando eu fui desobrigado agora, como mês passado, como presidente de estaca, e o Helder Schmail, que é o conselheiro na presidência da área, ele fez uma pergunta bem interessante para mim. Ele perguntou assim, presidente, ah, foi uma pergunta parecida com essa, né? Se a gente fosse se a gente perguntasse para sua esposa, que tipo de esposo você é, o que que você acha que ela diria de você? E aí eu fiquei pensando assim e falei que eu sou fiel. Aí ela falou, oh, que bom, muito bom. E aí ele pegou o nome das minhas filhas. E aí ele perguntou: se eu perguntasse para Sara e para Isis que tipo de pai você é, o que que você acha que elas diriam de você? E aí eu falei que eu acho que elas diriam que que eu era amoroso e paciente com elas. Aí eles falaram: oh, que bom. Aí ele me elogiou e me incentivou a ser assim, né? Continuar sendo assim, né? Mas eu lembrei desses adjetivos porque elas já disseram isso para mim, né? Então foi fácil de eu lembrar, né? Porque senão ia ficar difícil para mim. Mas como vocês falaram, às vezes alguém já compartilhou isso sobre nós, né? E é bom a gente poder reconhecer virtudes em nós, né? Qualidades em nós. Agora, que elogio, Juliana e Karine, que elogio vocês gostariam que o Senhor fizesse sobre vocês? E por quê? Se o Senhor pudesse fazer um elogio de vocês hoje, que elogio vocês gostariam que ele fizesse de vocês e por quê? Começa você, Juliana, que a Karine começou da última vez.
É, eu tava pensando aqui, né? É, eu acho que em elogio, o que eu sempre busco com ele é que ele me entenda, né? Então eu acho que o carinho que eu poderia receber dele seria dele dizer que vê o esforço que eu faço, apesar de não ser perfeita, Ok, para continuar a servi-lo, sabe? ok. Então, um elogio é que você continua se esforçando para segui-lo, Isso, para guardar seus mandamentos, né? Ainda que não seja perfeito, um esforço perfeito, mas continua se esforçando, né? Para é segui-lo. exatamente. Porque eu acho muito forte falar assim, eu sou fiel ao Senhor, porque eu tenho meus tropeços. Sim, ok, Então, eu não vejo ele me falando isso, mas isso também pode ser uma crítica minha, né? ok, ok. Né? Entendi, entendi. Muito bom. Pensa sobre isso, que eu imagino que o senhor vai fazer um elogio para você. O que que você gostaria de ouvir dele hoje? E por Nossa, quê, essa né? foi profunda. Profundo, né? Uma boa pergunta. E você, Karine, pensou em algo? Caraca, tô pensando aqui. É, nossa, a Juliana falou tudo mesmo. Mas eu também penso muito nisso, sabe? Eu queria muito ouvir que o Senhor me compreende, sabe? Porque realmente, hoje mesmo eu tava falando com as sisters, eu acabei de chegar, já tinha saído com elas. E a gente estava conversando muito e no caminho as sisters estavam perguntando se eu ia pra missão e muitas coisas e tudo mais. E a gente chegou no assunto sobre isso, né? E eu falei para elas que, nossa, eu vinha perguntando muito durante essa semana, Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei que caminho seguir. E então, eu acho que essa seria a coisa que eu queria muito ouvir do Senhor, sabe? Tipo, eu entendo o que você tem, eu compreendo, eu quero te ajudar nisso, nisso, eu sei que você é capaz, sabe? Tipo, eu queria muito ouvir isso do Senhor. Eu realmente, tipo, tenho muitas dúvidas, sabe? Ok. E eu sei, viu, Karine e Juliane, que o Senhor ele é cheio de misericórdia conosco, né? Às vezes a gente que é um pouco duro com nós mesmos, né? Mas ele é cheio de misericórdia, ele é compassivo, tem compaixão por nós e ele reconhece os nossos melhores esforços, né? E eu sei que ele elogiaria com certeza os nossos esforços sinceros de segui-lo, de ser como ele é, né? Poxa, obrigado. Por que que eu fiz essa pergunta, né? Nossa, o que que tem a ver essa pergunta com a designação de hoje? Aqui na seção 124 de Doutrina e Convênios, ah, a gente pode ver, na semana passada, a gente viu que os santos, eles foram expulsos de suas casas, né? O profeta, junto com alguns outros santos, estavam presos na cadeia de Liberty. Os santos foram expulsos, alguns foram mortos. E depois que o profeta e os outros líderes conseguiram sair da cadeia, eles se juntaram aos santos e eles foram rumo a Navu, que se tornou uma nova Sião, uma nova cidade onde os santos estavam começando a se estabelecer. E um ano depois dessas provações que eles passaram, estavam começando a se estabelecer em Nauvoo de novo, a organizar a igreja, a organizar a liderança da igreja, porque naquela ocasião alguns líderes haviam morrido, alguns haviam apostatado, e nessa sessão 124, o profeta Joseph Smith recebe revelações sobre essa organização da igreja em Nauvoo e alguns mandamentos que o Senhor dá para a igreja em Nauvoo, inclusive de construir um templo em Nauvoo. E dentre essas revelações, ele sim, ele faz algumas referências a alguns líderes. Ele faz alguns elogios específicos para alguns líderes da igreja, alguns seguidores dele. E, e o que me chama a atenção, que eu queria compartilhar,
É os versículos 15 e 20. Eu vou compartilhar aqui no chat. Olha o que ele disse sobre Hiram Smith e George Miller. Eu estou compartilhando aqui no chat. Vou pedir para a Juliana ler o 15 e a Karine poder ler o 20 para nós. Eu queria que vocês prestassem atenção o que que o senhor falou sobre esses dois homens. Que elogios, o que que o senhor sentia sobre eles? Pode ler? Ok. E também, em verdade, eu te digo, bem-aventurado é meu servo, Harry Smith, pois eu, Senhor, amo pela integridade de seu coração e porque ele ama o que é correto a meus olhos, diz o Senhor. E também, em verdade, eu te digo, em meu servo Jorge Miller, não há dolo, não dolo, né? Pode-se confiar nele por causa da integridade de seu coração e pelo amor que ele tem ao meu testemunho. Eu, o Senhor, amo. O que que o senhor falou sobre eles e o que ele sentia por essas pessoas que chamou a atenção de vocês? Eu gostei muito porque o Senhor literalmente fala que ele ama eles pela integridade do coração deles. Então, Uhum. literalmente, eu acho que eu me sentiria muito especial de ouvir isso do Senhor, dele dizer que ele conhece o meu coração, que é uma pessoa íntegra, sabe? Tipo, imagina, a gente tá na frente do Senhor e fala, tipo, eu conheço ela, ela é íntegra de coração, uma pessoa boa e eu amo ela. Então, nossa, seria muito especial. Eu acho que foi a mesma sensação que Harry e o George devem ter sentido, né? De saber que o Senhor literalmente conhecia eles e que eles tinham um testemunho, né? Do Senhor. É muito bom. Top, né, Karine? Seria bom ouvir isso, né? Eu te amo porque você é íntegro. Isso seria incrível, né? O Senhor ama as pessoas que têm essa qualidade de integridade. Tem algo que você observou aí, Ju? Você queira compartilhar? Além do que a Karine. A gente falou, vocês comentaram sobre integridade do coração, né? Foi a frase que eu achei mais bonita. No 20 ele fala, né, que o George Miller, ele não tem dolo, né? Uhum, Então, ele é aquele cara que não tem aquela malícia, né? E ele fala que ele o ama e ele repete de novo, né? Que pode se confiar nele pela integridade do coração dele. Então, já pensou? Além do Senhor amar ele, ele confia nele. O senhor tem coisas boas aqui. A gente tem novos elogios que eu queria escutar. Opa, essa foi a ideia, Ju. É abrir o nosso leque aí de coisas que a gente gostaria de escutar do Senhor, né? De não ter dolo, de ser alguém confiável, né? Pode-se confiar na Juliana, no Fábio, na Karine. Eles são íntegros de coração. Mas o que que significa para vocês ser íntegro de coração? Porque essa foi uma coisa, é uma qualidade que os dois tiveram, né? E que o Senhor disse que amava eles por causa disso, né? Que significa para vocês ser íntegro de coração, na opinião de vocês? Alguma ideia? E é algo que o Senhor aprova, né? O Senhor ama. Ele fala duas vezes, né? O Senhor ama e confia nas pessoas que são íntegras. Por isso que eu queria reforçar isso aqui. O que significa ser íntegro para vocês? Alguma ideia? Eu acho que é literalmente quando a pessoa ela é muito honesta com o que ela faz, sabe? E ela age de forma correta, né? Então, se uma pessoa ela é íntegra, ela não vai mentir, não vai contar um relato que não aconteceu. Ela só literalmente vai agir de forma honesta e dizer, eu sei que isso aqui é verdade e eu pratico isso e não contraria, não ser o contrário disso, sabe?
Ok, uma pessoa honesta, que não vai agir ao contrário daquilo que é correto, né? Ok, Karine? Muito bom. E para você, Ju? Para mim é nessa mesma pegada da que a Karine falou, né? Que é só trocando as palavras praticamente, que é aquela pessoa que ela é fiel nas suas crenças, nos seus valores. Então, para mim, a integridade reflete. É muito parecido também com a lealdade, né? Hum, Mas aquela pessoa. A gente não tá falando de uma pessoa, ele não falou, o Senhor, ele não falou ali, olha, eles são perfeitos, né? Ele falou sobre eles serem íntegros. Afinal de contas, o coração deles é voltado pelas coisas do Senhor, né? Então, eu acredito que ao longo da vida deles, eles não foram perfeitos, mas eles sempre estavam com o coração voltado ali para o Senhor. puxa, interessante isso, né? Isso que vocês observaram. Às vezes a gente não vai ser perfeito, né? Mas a gente pode se esforçar para ser íntegro, para ter o nosso coração voltado para o Senhor, né? Para fazer a vontade dele, né? Obrigado, obrigado. Tem uma citação que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver quem foi que falou. É o D. Whitling, Joseph B. Whitling, do Quórum dos Doze. Ele compartilhou para ele o que que significa ser íntegro. Deixa eu copiar aqui. Ah, aqui. Hoje o nosso PowerPoint é o chat. Karine, consegue ler para nós? E à medida que nós lemos, queria que a gente tentasse identificar mais significados de integridade, tá bom? Além do que a gente já conversou. Tá bom. Ahn, para mim, integridade significa sempre fazer o que é certo e bom, independente das consequências imediatas. Significa ser justo do fundo da alma, e não apenas em nossas ações, porém, mais importante, em nossos pensamentos e no coração. A integridade pessoal implica sermos tão dignos de confiança e incorruptíveis que jamais seremos capazes de quebrar uma promessa ou convênio. É isso. E o que que chamou a atenção de vocês aí, que nos ajuda a entender mais sobre o que significa ser íntegro? Logo na primeira parte ele fala, né, que integridade significa sempre fazer o que é certo e bom, independente das consequências imediatas. Eu só lembrei dos profetas antigos, né, que eles várias vezes eles foram perseguidos, foram assassinados, mas eles continuaram firmes naquilo que eles pregavam, né? Então eu lembrei muito disso quando ele fala das consequências imediatas, que talvez a gente não enfrente tanto quanto eles enfrentaram, mas nós temos também certa oposição, né? Sim. E eu acho que no capítulo anterior, né, o profeta foi preso na cadeia de Liberty injustamente, né? Um dos motivos que ele foi é porque ele foi íntegro também, foi honesto em tudo, né? E às vezes ser íntegro ah, no mundo, para o mundo, pode nos trazer desafios, provações nesse mundo, mas nós vamos ser ricos e abençoados na eternidade por sermos íntegros. E uma coisa que eu gosto da integridade é que eu gosto de pensar em três círculos que ele fala aqui, né? Ah, as coisas que nós pensamos, sentimos e fazemos. Pensamentos, sentimentos e ações. Quando nós somos íntegros, não tem diferença entre esses círculos da nossa vida, entre as coisas que nós pensamos, sentimos e fazemos. Porque às vezes a gente pode ser pessoas que pensam uma coisa e fazem outra. Ou a gente pode ser pessoas que estão fazendo uma coisa, mas estão sentindo outra.
vocês conseguem me dar exemplos de situações em que a nossa integridade pode ser colocada à prova, onde esses três círculos podem estar diferentes um do outro? Vocês conseguem me dar exemplos disso? De como a nossa integridade pode ser testada às vezes? Porque ser íntegro, quando a gente é íntegro, não tem diferença entre as coisas que pensamos, sentimos e fazemos. Eu pensei na faculdade, né? Na faculdade a gente acaba tendo alguns atritos, principalmente por eles serem tão mais práticos, né? Tão mais lógicos, então vai contra muita crença, né? Principalmente religiosa, eles batem muito de frente com isso. Meu curso, que não é nem assim latente, né? Algo científico, bateu de frente, então por uma época confundiu minhas cabeças. Olha só. E eu lembrei de um outro exemplo, que é quando você tá no ônibus, sabe? Vem aquela pessoa que você sabe que você precisa dar cadeira para ela, né? Entre o senhor, entre uma grávida, e é sempre naquele dia que você tá mais cansado, né? Então eu Isso. acho que ali são situações que literalmente te. Como é que fala? São. É posto à prova, né? Isso, é posto à prova, exatamente, esse é o desafio. E é um desafio constante, né? Diário. Ah, e vocês lembram de ter tido uma experiência em que vocês foram testados em sua integridade e conseguiram se manter íntegros, mesmo diante de uma provação, de uma dificuldade? Karine? Nossa, eu acho que isso me lembrou muito, como ela falou, né, de faculdade, eu também lembrei muito do trabalho, porque antes eu trabalhava no Mix Mateus e lá a gente tinha um café da manhã, né? E só tinha café, literalmente. Então eu não podia tomar café e eu chegava e ficava, mano, e agora o que eu faço, né? Tava perdida, eu falava, não posso tomar café. Eles falaram, ah, mas é só hoje, não tem problema. Eu falava, tipo, não, não posso. E aí eu fiquei desesperada e eu comecei a orar, sabe? E naquele mesmo dia eu desci e fui no depósito lá de onde ficavam as seguranças. E tinha uma moça lá embaixo e ela falou, tipo, você tomou café? E eu falei, não, eu tô com fome, mas eu não posso tomar café. E ela, tipo, você pode tomar o Nescau? Eu falei, posso. Ela falou, ah, todo dia eu trago Nescau, então você pode descer aqui e tomar Nescau comigo. E depois você sobe pra bater seu ponto. Então, nossa, naquele momento eu percebi que o Senhor, ele respondeu minha oração, sabe? Que eu realmente ia fazer algo errado, mas aí depois eu fiquei, Senhor, não posso, não posso. E também teve outro acontecimento na empresa que foi quando eles descobriram, né, que eu era da igreja, só que, tipo, eu precisava trabalhar no domingo, então eu não poderia ir para a igreja, né? Mas eu fiquei, não, se eu não posso trabalhar no domingo, como eu vou, tipo, ir para a igreja aos domingos? E eu tinha um chamado na primária, né? Então precisava estar na igreja. E eu fiquei, caraca, tudo muito difícil. Mas eu me mantive lá, tipo, trabalhei por 2 domingos ainda. Mas eu fiquei, Senhor, tipo, não posso, sabe, ficar aqui para sempre. Eu tenho que ir para a igreja pelo menos no domingo. Então, conversando com a moça do Mateus, então, tipo, ela ouviu, né, que eu realmente estava muito preocupada com isso. Aí ela falou, olha, eu vou te liberar pelo menos, tipo, 2 domingos, e aí tu pode ir no outro teu trabalho. E eu falei, nossa, muito obrigada. Então, sempre que dava alguma coisa de errado, eu procurava pelo menos me manter no caminho, sabe? Mas foi muito difícil mesmo, principalmente porque, tipo, as outras pessoas começam a julgar, né? Então é muito ruim. É verdade, é verdade. E ainda assim, né, Karine, obrigado por compartilhar, né? Às vezes a gente vai ser julgado mesmo, né? Mas que a gente possa lembrar que o Senhor nos ama. O Senhor ama pessoas íntegras. Ele ama quando a gente é íntegro, de coração. Isso é uma qualidade que a gente deve desejar e trabalhar para que o Senhor nos chame um dia, quando a gente se encontrar com Ele. Mas não só quando a gente se encontrar com Ele.
mas que a gente, nas nossas orações, durante o nosso dia, que a gente possa, nas nossas avaliações, ponderar, nossa, será que o Senhor hoje poderia me chamar de íntegro? Será que o Senhor me amaria pela integridade do meu coração? E eu oro para que a gente possa tomar cuidado para não ter diferenças, né, entre as coisas que a gente pensa, sente e faz, né? Eu gosto de lembrar, para mim, integridade também tem a ver com uma palavra chamada sinceridade. Eu estava até, eu tinha feito algo para compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês sabem a origem da palavra sinceridade, mas antigamente os gregos, quando eles faziam negócios, eles compravam alguns utensílios ou obras, esculturas, e quando eles compravam as esculturas de alguém, eles pediam as esculturas sem cera. Porque às vezes as pessoas que vendiam as esculturas, as obras que eles faziam, eles, eles tinham algumas rachaduras, alguns defeitos, e eles passavam cera para tentar cobrir ou encobrir as falhas dessas obras, para que elas pudessem parecer perfeitas, sem falhas. E elas vendiam assim para as pessoas. Mas os gregos, quando iam fazer essas compras, eles chegavam para esses mercadores, eles falavam: Ó, eu quero determinado objeto sem cera, sem falhas, sem nada escondido. Daí veio a origem da palavra sincera. E tem a ver com integridade para mim. É que quando a gente é íntegro, não tem nada para esconder nas coisas que nós pensamos, sentimos e fazemos. É sempre a mesma coisa, é sempre igual. E o meu convite para nós sobre isso é que possamos ah, avaliar e ver ah, se tem algo na nossa vida que a gente pode ser cada vez mais íntegro, né? É, e se tem algo na nossa vida que a gente está passando cera, que a gente precisa ser mais sincero com o Senhor, tá bom? Eu lembro de uma experiência que eu tive sobre isso na missão ainda, quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei de uma experiência assim. Eu estava com um companheiro, um americano, e a gente estava na casa de uma família, e a irmã lá dessa família, ela começou a falar mal de mim para esse meu companheiro. E começou a falar mal, falar mal, falar mal de mim. E no final, ela falou assim, ó, não fala nada pra ele, viu? Não fala nada pra ele, Helder. Aí ele falou assim, irmã, desculpa, mas é, não tem como não tem como eu não falar nada. Eu vou falar tudo pra ele que você falou pra mim. Aí a irmã ficou assim, nossa, não, Helder. E a irmã era um anjo pra mim, sabe? Eu fiquei até surpreso quando que ela não gostava de mim. Porque na minha frente ela era um amor de pessoa, mas ela estava chateada comigo por algum motivo e ela estava falando mal de mim. E aí ela foi falar isso pro meu companheiro, ó, eu vou falar para ele tudo que você me falou. E quando ele falou isso para ela, ela ficou muito triste, desesperada. Ela falou, não, Ela, não fala isso. Ele falou, eu vou falar, irmã, porque eu sou um com meu companheiro, nós somos um. O que eu sei, ele vai saber também. Nós somos um, irmão. E ele falou para mim, e depois eu tive a oportunidade de conversar com essa irmã e ver o que tinha acontecido, dela ter ficado chateado comigo. Depois eu entendi e a gente conversou e ficamos bem depois. Mas essa experiência me ajudou a ver, né, como é que às vezes a gente pode ser tentado a não ser sincero, né? Às vezes a gente está rindo para as pessoas, fingindo que gostamos das pessoas, mas pensamos mal delas, temos mau sentimento sobre elas. Às vezes pode ser de um líder nosso. A gente está lá na igreja, apoiamos nossos líderes, mas nós temos maus sentimentos de um líder. Pensamos mal de um líder.
ou às vezes de alguém da família, e por aí vai. Que a gente não possa ter diferença, né? Que nós possamos nos esforçar para ser íntegros. Quero prestar meu testemunho, queridas irmãs, que essa é uma qualidade divina, né? Que o Salvador espera que nós possamos desenvolver, cada um de nós, tá bom? Algum comentário mais? Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Tranquilos até aqui? Tranquilos, eu gostei da experiência. Gostei da fala do seu companheiro, né? Nós somos um. É, ele era Somos. danado. Né? E ele disse Helder, quando eu falei isso para ela, ela Eu ficou achei que ela deve ter desesperada. ficado branca, né, na Ela hora. ficou desesperada. Ela, retira, retira o que eu falo. Ela ficou, porque ele achou que ela ia guardar segredo, mas ele não guardou, tadinho. Mas a gente conversou depois, ficou tudo bem. Um dos assuntos dessa sessão, foi que o Senhor deu um mandamento para que os santos construíssem um templo em Navu, tá bom? Eu tinha preparado algumas coisas, mas eu vou convidar todos nós a estudarmos mais sobre isso, tá bom? Sobre esse mandamento de construir um templo em Navu. Mas o que que eu queria chamar a atenção nossa aqui é que lá em Kirtland, o Senhor restaurou algumas chaves do sacerdócio, né? Através de mensageiros de Elias o profeta e Moisés que apareceram e conferiram algumas chaves ao profeta Joseph Smith para que pudesse restaurar plenitude do evangelho eterno, né? Todas as ordenanças. Porém, ainda não eram realizadas todas as ordenanças de salvação, todas as ordenanças vicárias no templo, nos templos. Aqui no templo de Navu começou a ser realizado algumas ordenanças pela primeira vez nessa última dispensação. Alguma dessas ordenanças foi o batismo vicário, a investidura. Essas ordenanças começaram a ser ministradas no templo de Navu. E aqui o Elder Bednar tem uma citação que ele fala aqui sobre por que nós construímos templos. E o Senhor estava ainda. Lembra que os santos tinham sido expulsos de suas casas, né? E já fazia um ano apenas que eles estavam em Navu. E eles estavam com condições ainda precárias. Ainda assim, o Senhor deu um mandamento, eles construíram um templo de novo, em Navu. Um novo templo. E aí, a gente pode pensar, nossa, por que que o Senhor ordena, né, que a gente construa templos, né? Qual a importância dos templos? Aí olha o que o Aldeberg nos ensinou aqui. Ah, Por que tanto templo, né? é verdade. Olha, Ju, pode ler pra gente? Ó, não construímos templos nem vamos ao templo apenas para termos uma experiência individual ou familiar memorável. Na realidade, os convênios recebidos e as ordenanças realizadas nos templos são essenciais para a santificação de nosso coração e para a definitiva exaltação dos filhos e das filhas de Deus. O Nossa, que chamou a atenção de vocês aí nessa declaração dele? santificação de nosso coração, é Hum. muito interessante. Como é que vocês acham que o tempo nos ajuda a ser mais íntegros? Pegando o assunto que a gente estava falando. Alguma ideia? O que você acha, Karine? Tava pensando aqui. Mas, nossa, eu acho que nos ajuda a ser íntegro, porque se a gente passar, né, a frequentar o templo assim, tipo, durante a semana, pelo menos, a gente se sente mais próximo do Senhor, né?
E estando mais próximo dele, a gente adquire mais conhecimento, e aí nossa mente, nosso coração fica totalmente voltado para ele, né? Fazendo com que a gente seja mais íntegro. Então, eu acho que literalmente estar no templo durante a semana ou durante o mês fortalece isso, sabe? Fortalece essa relação com o Senhor. Fato. Verdade, Karine. Ah, e é por isso que a gente precisa frequentar o templo, né? É, imagina que os santos naquela época, eles tinham tantos desafios, né? Eles tinham tão poucos recursos. E ainda assim, o Senhor não isentava eles do mandamento de construir templos, de realizar as ordenanças no templo e de frequentar o templo. E imagina nós, nossa época, onde a igreja hoje está estabelecida. A igreja está estabelecida aqui agora. No nosso estado, nós temos um templo. O mandamento de construir um templo a gente já tem agora, já temos um templo. Agora imagina o que que o Senhor espera de nós em relação a realizar os convênios no templo e frequentar o templo. O Senhor espera muito de nós, isso. Espera que a gente possa ir ao templo e ter uma experiência individual e familiar memorável, né? Que não só a gente receba as ordenanças essenciais, de salvação e exaltação, mas para a gente se santificar o nosso coração. E parte disso significa também ter um coração mais puro, mais íntegro. Uma das perguntas, inclusive, para entrar no templo você é honesto em tudo que você diz e faz? É uma pergunta diretamente ligada à integridade, bem como as outras perguntas da recomendação. Então, de fato, Karine e Juliana, esse mandamento do templo, de frequentar o templo, é um mandamento que nos ajuda a tornar mais semelhante a Jesus Cristo. O mandamento de ser íntegro é um mandamento de ser como Ele é. E o Senhor ama isso. O Senhor ama as pessoas assim. O Senhor ama não só os íntegros, mas o Senhor ama aquelas pessoas que buscam santificar seu coração por meio das ordenanças do templo, da frequência ao templo. Então, meu convite é, Karine e Juliana, que possamos ser pessoas que o Senhor ama, frequentando o templo, fazendo as ordenanças, fazendo com que a experiência do templo seja memorável para nós. Possamos ter uma meta de frequentar o templo, pessoal. Que possamos nos esforçar para termos um coração íntegro. Eu sou grato pelo Salvador Jesus Cristo. É, ele é o exemplo de integridade, de fazer o que é certo, mesmo nas situações mais difíceis. E eu amo por sua integridade. Eu conheço muitas boas pessoas íntegras, que eu olho para elas e eu desejo ser como elas. Eu sei que também vocês conhecem pessoas assim. Se espelhem nelas. Busquem ser como essas pessoas próximas de vocês, que são íntegras. Um dia eu sei que cada dia eu sei que a gente pode ser melhor nisso. E o Senhor vai nos ajudar. Eu queria compartilhar esse testemunho e essa aula com vocês hoje, com minha gratidão por vocês estarem aqui. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, vamos encerrar com uma oração. Na próxima semana, a designação